Olá, tudo bem? Eu sou Emerson, estamos aqui com mais um vídeo novo e hoje iremos falar sobre os vírus. Estamos aí diante de uma pandemia e nada melhor do que falar um pouco sobre os vírus, agora de uma forma geral, conceituar, entender esse indivíduo, esse ser que nos atinge, constantemente diante de várias doenças. Antes de tudo, eu peço para você estar clicando no sininho, dando joinha aí para dar uma força para o nosso canal. Então, voltando aqui ao assunto vírus, tá bom? Então, os vírus, eles se diferenciam dos demais seres vivos pela ausência de organização celular, por não possuírem metabolismo próprio, por não serem capazes de se reproduzirem sem estarem dentro de uma célula hospedeira. Então, os vírus são parasitas intercelulares obrigatórios e, consequentemente, responsáveis por várias doenças infecciosas. Para a gente entender, os vírus eles não são classificados dentro dos seres vivos. Eles não possuem três características básicas importantes consideradas de seres vivos. Por exemplo, eles não são feitos de células, são indivíduos acelulares, não possuem metabolismo próprio e não conseguem se reproduzir. Então, baseado dentro dessas informações, os vírus não são considerados seres vivos. Então, os vírus eles têm uma estrutura que é composta por um envelope, tá? Que é feito de proteínas e lipídios, e dentro dele nós vamos encontrar, tá? O núcleo viral, que esse núcleo viral ele pode ser de DNA ou RNA, recoberto com uma membrana, tá bom? Então ele possui também umas estruturas chamadas de espículas, que no caso do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca a doença Covid-19, conhecido popularmente aí coronavírus, que na verdade coronavírus é a família da qual ele pertence, chamada de SCOC, tá? Mas são espículas, que são espículas fixadoras na célula, e também espículas que vão injetar o material genético dele dentro dessa célula, nós iremos entender. Então os vírus, em resumo, são organismos acelulares, são parasitas intercelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam de um hospedeiro, tá, para se reproduzir, não fazem síntese proteica nem respiração. Tá? O seu material genético pode ser de RNA ou DNA, como eu falei, tá? Então os vírus eles vão possuir ou DNA ou RNA, exceto os retrovírus, que nós vamos falar mais tarde, que eles têm a capacidade de transformar o RNA em DNA, tá bom? Então, o seu material genético possui apenas informações para produzir o RNA mensageiro. Os outros dois, o RNA transportador e o RNA ribossômico, que participam da síntese proteica, serão do hospedeiro, tá bom? Então, seu corpo vai ser composto, como eu falei para vocês, por essa carapaça proteica, que ela é chamada de capsídeo, que vai conter lá dentro, ela vai salvaguardar o material genético, o ácido nucleico chamado de núcleo genético, tá? Então é importante salientar que todos os vírus são acelulares, tá? E não possuem metabolismo próprio, logo não vão obter energia. Então os vírus não têm gasto de energia por não possuir metabolismo. Para a gente entender aí por que eles não são considerados uns seres vivos, não estão classificados dentro dos reinos da classificação dos seres vivos, tá? Então todos os vírus têm um capsídeo, porém nem todos têm um envelope de proteínas chamado de não envelopados, tá? Então a variabilidade genética do vírus ele vai acontecer de duas formas: através de mutação, como nós estamos vendo aí o coronavírus, conhecido como coronavírus, que é a família, que existe vários SARS, tá? CoV, que são os vírus dentro dessa família, que na verdade sofrem mutações, tá? O coronavírus recentemente, que é o SARS-CoV-2, encontrado na China, ocasionando essa pandemia, ele é fruto de uma mutação. E também de recombinação gênica, que nós vamos ver na aula de genética mais sobre essa questão. Mutação e recombinação gênica, tá bom? Então a classificação dos vírus, como eu disse para vocês, eles não são incluídos dentro dos seres vivos. E, assim eles vão possuir um sistema de classificação próprio, tá? Eles vêm da família Herpesviridae, né? Percebe ali a terminação, quando se fala, termina com AE, a gente pronuncia D. Então Herpesviridae, tá? Do gênero Simplex vírus, tá? Veja bem a terminação do vírus ali, do gênero, como a gente coloca. E a espécie HHV, tá? Então ele vai ter duas variedades dessa espécie. Nós falamos ali de variabilidade genética, tá? HHV1 e HHV2, tá? Isso vai ser definido pelo modelo, pelo material genético que ele possuir. Se ele é de RNA ou se ele é de DNA. RNA HHV1 e DNA HHV2, tá? Então, o conceito de espécie de vírus vai compreender um grupo de vírus que compartilham o mesmo material genético. Se ele é de HHV1, ele possui RNA. E se ele é HHV2, ele possui DNA. Então, eles são
espécies, vírus que possuem DNA eles são de espécies iguais, vírus que possuem RNA são de espécies iguais, tá bom? Então, a respeito da reprodução dos vírus, primeiro, existem dois ciclos. Primeiro, o ciclo lítico, que vai provocar a morte do hospedeiro, tá bom? Então ele vai provocar a morte da célula ou ele vai provocar a morte da bactéria. Nós vamos ver, os vírus também podem ser bacteriófagos ou fagos, são aqueles vírus que têm como hospedeiro as bactérias, tá? Ou as bactérias, tá bom? Então o nome já diz, bacteriófagos ou simplesmente fago, você vai ver na literatura esses dois nomes, tá? Então ele vem com aquele mesmo processo, ele vai se fixar na bactéria e uma enzima da cauda dissolve a parede ali da bactéria ou a membrana. Quando dissolve a parede bacteriana, o vírus injeta seu material genético, tá? Os sintomas de doenças provocadas por vírus como esse, desse tipo de ciclo, do ciclo lítico, eles vão aparecer imediatamente, tá bom? O DNA da bactéria é destruído pelo vírus que orienta a síntese proteica e se duplica. Veja bem, o vírus ele não produz a síntese proteica, ele precisa do RNA mensageiro e ribossômico do hospedeiro para poder fazer com que o ciclo, a síntese proteica seja acionada, tá? Ele só libera ali o seu RNA transportador. Então, aí dentro da célula, quando a síntese proteica é acionada, os vírus começam a se reproduzir, tá? E vai haver um fenômeno chamado de lise. O que é lise, professor Emerson? Lise é o rompimento dessa célula, rompimento dessa bactéria, tá? Ao se reproduzir, como eu falei para você, o ciclo lítico ele provoca essa morte através da lise. Observe aí essa figura, tá bom? Aí existe o ciclo lisogênico, que é o outro ciclo da reprodução dos vírus, tá? O material genético nesse ciclo, ele vai se tornar parte do DNA da célula que continua as atividades normais. Acontece aquele mesmo processo, o vírus fixa na célula ou na bactéria e destrói a parte da parede celular. Depois ele vai depositar o material genético, tá? Aí o DNA do vírus passa a fazer a parte do material genético da célula sem esta perceber, tá bom? A célula se duplica, duplicando o DNA dentro do vírus, ou DNA do vírus. E também, à medida que a célula vai se duplicando, esse DNA também do vírus vai se duplicando dentro da célula. Então as doenças causadas por esse vírus tendem a serem incuráveis, tá? Os bacteriófagos ou simples fagos podem ser vírus de DNA e RNA, como eu já falei, tá? O mais estudado, o mais conhecido é o Fagus T4, tá? Vírus que infecta a bactéria intestinal Escherichia coli. Então a Escherichia coli, ela é muito estudada em laboratório, então ela é o mais conhecido, tá? Então, como eu falei para vocês, existem os retrovírus. Nós temos o exemplo de retrovírus, o gripe da influenza, o vírus da influenza da gripe, e que é feito de RNA, e o HIV, tá? Que também é RNA, eles são considerados retrovírus. Então, o que são retrovírus? São vírus que possuem material genético, RNA, mais uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa enzima que vai ser capaz, tá, de transformar o DNA, o RNA viral em DNA. Então, os retrovírus não são vírus que possuem apenas RNA, eles têm que ter também a enzima que vai participar lá da síntese proteica e da transcrição e transformar RNA em DNA, tá? Então, como é que é feito a contaminação desses vírus? É feito por endocitose. O que é isso? A célula, ela absorve o vírus. Vejam bem, a diferença dos outros vírus. Eles se acoplam na célula, injetam o material genético na célula. Essa não, a célula ela absorve, tá? Ela vai absorver esse vírus, tá? Por processo chamado de endocitose. Então ela vai transformar através da enzima transcriptase lá o RNA para DNA viral. A incorporação do DNA desse DNA vai ser absorvido pela célula, vai se transformar em proteínas virais, tá? E a formação de novos vírus dentro da célula, tá? Então, no retrovírus, ele orienta a produção da molécula de RNA, tá? E essa, por sua vez, comanda tanto a síntese de proteína como a síntese de novas moléculas de RNA viral. Já nos retrovírus, o RNA sintetiza uma molécula de DNA que penetra no núcleo da célula hospedeira, ligando o DNA da célula. Então, retro significa para trás. E se refere a essa capacidade de transformar, a partir do DNA, do RNA, o DNA. Quer dizer que é o processo inverso ao que normalmente acontece na transcrição, né? Que vai ser o RNA viral transformando no DNA viral. Lembrando, a enzima que faz a mudança chama-se transcriptase viral reversa. Não esqueça disso, tá? Transcriptase reversa.
Então, existem alguns estágios para a reprodução do retrovírio, tá? Então, é o seguinte, a união dos vírus com a proteína específica presente na membrana plasmática da célula que será invadida, quer dizer, os vírus atingem células específicas. Nós observamos aí o vírus do HIV que atinge células do sistema imunológico, tá? O envelope viral incorpora a membrana plasmática e o nucleotídeo penetra na célula. O capsídeo é desgradado e o RNA viral incorpora a célula, tá? A transcriptase reversa transforma o RNA viral em DNA viral chamado de provírus. O provírus migra para o núcleo e é incorporado pelo DNA celular. Quando incorporado, o DNA viral sofre duplicação juntamente com o DNA celular, todas as vezes que a célula se dividir. Assim, o material genético manda fabricar o RNA para a formação de proteínas virais, tá bom? Então, as principais doenças vitóticas, nós vamos ver agora alguns exemplos. Temos o HIV, tá? Nós estamos aqui, vocês estão vendo a imagem de um vírus, da estrutura de um vírus, tá? Esse vírus, no caso, é um retrovírus do HIV, ele vai possuir lá a transcriptase reversa, tá? Que vai transformar o RNA viral em DNA viral, tá? E a integrase, que vai promover encontros entre DNA viral e cromossomo humano, tá bom? Então, o HIV, que é uma doença, uma síndrome caracterizada por um conjunto de infecções oportunistas, tá? Surgida devido à queda da imunidade. Essa queda é devido à redução do linfócito T, auxiliador, que é uma célula do sistema imunológico. Este auxilia e estimula a combater vários vírus. E sua falta pode agravar várias doenças. No momento chamado de incubação, o vírus encontra-se multiplicando dentro de células sem cometer lise, tá? Ou seja, a quebra delas, como eu expliquei. Esse tempo de incubação vai durar cerca de 10 anos. Por isso que se diz, há pessoas com HIV que são soropositivos, tá? Faz o exame e tá lá, dá soropositivo, mas ainda não manifestou nenhuma doença oportunista, tá? Então, porque demora 10 anos o período de incubação. E outra coisa, ninguém morre de AIDS, as pessoas morrem com AIDS e morrem por doenças oportunistas, tá? Tuberculose, pneumonia, uma série de outras doenças causadas pelo fato da imunidade estarem baixa, tá? No HIV, tá? Ele vai ser transmitido por contato sexual com portadores da doença, por transfusão de sangue, uso de materiais cirúrgicos não esterilizados, tá? Essas doenças oportunistas, tá? Ou doenças agregadas ao HIV, que são chamadas, nós vamos ter vírus da herpes, tá? Que vão causar herpes, o sapinho, tuberculose, câncer dos glândulos linfáticos, pneumonia, encefalite, cegueira, meningite, infecção do fígado, perda de raciocínio, locomoção e peso. Então nós vimos aí uma gama de doenças causadas aí pela imunidade baixa, pela destruição das células que protegem o nosso organismo. Tá? A dengue também é causada por um vírus de RNA, tá? Que ele é dentro ali da família dos flavírus, tá? O vetor é o mosquito Aedes aegypti, tá? E o mosquito hematófagos, mas também se alimentam de substâncias açucaradas, tá bom? Mas as fêmeas necessitam se alimentar de sangue para nutrir os ovos, tá? Então o vírus da dengue é transmitido pelas fêmeas, tá? Então os sintomas da dengue são febre alta, perda de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas, pequeno sangramento no nariz e na gengiva, mas nada grave. Sintomas da dengue hemorrágica, que é a versão da dengue mais grave, são sintomas iguais da dengue clássica, mas apresenta queda acentuada da pressão arterial devido ao aumento da permeabilidade dos capilares sanguíneos e pode ser fatal, porque ela causa hemorragia. Em caso de suspeita de dengue, o médico deve ser consultado imediatamente, tá? Se tiver esses sintomas, procure um hospital, tá bom? Temos a febre amarela também, que também é um flavírus causado por um mosquito, tá? Também que é o mosquito que meio que transmite a dengue, que é o Aedes aegypti, mas eles estão mais relacionados a áreas de florestas, tá? Não estão nas cidades, tá? Hospedeiros são os macacos, mas eles vêm com o desmatamento, tá acontecendo um fenômeno que essa dengue, febre amarela está vindo para as cidades, tá bom? Os sintomas é febre, calafrio, dor de cabeça, vômitos, dores musculares, insuficiência hepática e renal, hemorragias e redução na frequência dos batimentos cardíacos, tá? A prevenção é não deixar água parada em vasos, pneus, latas, tá? Porque as fêmeas colocam ali, os ovos em água parada. Então nós todos já sabemos, o Brasil já tem uma campanha muito grande para combater a dengue, então a gente tem que ter educação. Nós temos a varíola, tá? A varíola, o vírus é de DNA, é causada pelo ortopovírus, tá? Os sintomas são febre, dores musculares, feridas grandes e numerosas na pele, deixam cicatrizes. Ela foi erradicada no mundo em 1950, mas foi erradicada no mundo, desculpa. Mas em 1950 teve um índice de incidência, uma grande incidência, só a vacinação previne.
A transmissão é feita pela saliva e pelo uso de objetos como talheres e copos contaminados. Tem que ter higiene e cuidado com isso. Temos a herpes simples, que ela é também de DNA, herpes viridade. HV1 oral, HV2 genital. Então, são 2 tipos de herpes. Um sintoma aparecimento de pequenas bolhas ao redor da boca e das partes genitais. É transmitida por via oral ou respiratória, tá? A genital é através do contato sexual, tá? São tratados por meio de medicamentos que interrompem a reprodução do vírus. Ter cuidado, usar sempre camisinha, é muita higiene, tá? E nós temos aí as principais doenças vitóticas também. Nós temos as hepatites, hepatite A, B, C, D, E, tá? Temos a rubéola, temos a gripe suína, a catapora, a poliomielite, todas aí doenças causadas por vírus, tá? Então esse aí, nós hoje aprendemos um pouco sobre vírus, sua classificação, sua estrutura e algumas doenças causadas por vírus. Então, a gente percebeu aí que para evitar essas contaminações, basta seguir orientações de higiene, hábito de higiene, cuidados com a saúde, usar camisinhas, tá? Na questão do ato sexual, ter higiene no uso de materiais, ali, talheres e tudo tal. Então isso é muito importante. Nós estamos vendo aí nessa pandemia que higiene é o fator fundamental para evitar essa contaminação e agora isolamento social. Muito obrigado, tá? Não esqueçam de dar o sininho aí, clique no sininho, no joinha para dar uma força no nosso canal e compartilhar esse vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Breve outras aulas aí, acompanhe no nosso canal. Abraço a todos!